No livro de Mateus, capítulo 18. Livro de Mateus, capítulo 18. Aqui eu encontrei o modelo mais perfeito da vida da nova criação. É a terceira série, ou a terceira pregação dessa série, que eu estou compartilhando com vocês. Jesus tem um modelo para essa nova criação. E esse modelo de Jesus está numa criança. Vamos deixar o Lucas achar ali. Achou, Lucas? Vê se acha aí Mateus 18, filho. É exatamente esse título que está aí, tá? Para a gente fazer. Mas até o Lucas achar, vamos ler. Mateus, capítulo 18. Ah, já achou. O rapaz é esperto, viu? Esse menino é esperto. Esse assunto começou com a seguinte questão. Deixa eu formulá-la para vocês. Qual é o papo comum dos crentes quando eles se reúnem? Encontra lá na calçada da rua, lá na loja, ou lá em casa, ou na segunda-feira quando pega o telefone. Qual é o papo entre os crentes? Aquilo que eles mais falam. Vocês não querem dizer? Então, entre os discípulos de Jesus estava rolando um papo alto. Eu acho que quando a turma reunia naquele grupinho longe de Jesus, porque alguns papos ocorrem longe das pessoas, não é? Ô fulano, você sabe o que o fulano andou falando? Ele está longe, ele só sabe depois. Mas então, eles tentavam um papo longe de Jesus. A bênção é que Jesus escuta à distância. Já tentei arrumar um jeito de escutar à distância. E achei que a melhor coisa que Deus me fez foi não me dar essa habilidade de escutar coisas à distância. Não é uma bênção? Uma vez um casal de pastor, eu estava conversando com eles, ele disse, olha, lá em casa, Deus nos dotou, eu e minha esposa, da seguinte questão. Eu escuto pouco e a minha esposa vê pouco. Eu disse, esse é o casal perfeito. É o casal de pastor perfeito. O cara escuta pouco, ainda bem. E a esposa via pouco. Não é uma benção assim? Então, esses discípulos tinham um papo e esqueceram que Jesus escutava o que eles falavam à surdina pelos cantos. E a questão dos discípulos, uma certa vez, era reunir em torno de uma xícara de café com a seguinte pergunta: qual de nós é o mais importante para Jesus? Será qual de nós que Jesus ama mais? Se Jesus tiver que dar o primeiro lugar lá no seu trono, de quem ele vai se lembrar? Qual de nós é mais importante na avaliação de Jesus? E fizeram essa pergunta e foram para o encontro de Jesus. E Jesus fez a seguinte pergunta: o que vocês estavam cochichando ali? Você viu que essa hora ninguém fala nada? Dão desculpas. E Jesus sabia. E para responder essa indagação, ele faz essa exposição que nós vamos ler a partir do versículo 2. Lê comigo agora, do jeito que está aqui nessa versão. Lê comigo. Vamos lá? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu vos asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus.
Quando você era criança, qual era a sua brincadeira preferida? Você se lembra? Pensa aí. Você era daquele tipo de criança quietinha, mamãe falava, você ficava quieta, você fazia, ou era daquele tipo, como é que a gente pode dizer? Comenta lá, Lucas. Aquele menino danado, aquele menino custoso, que dava nó em goteira. Você era desses meninos? Eu quase não apanhei quando era criança, era uma das bênçãos que eu tive na minha infância. Quem mais me batia era minha mãe. Mãe sempre é isso. Mãe tem uma vocação natural para fazer isso com os filhos. Me lembro de uma única surra que o meu pai me deu. Eles não estavam em casa, estava só eu e os meus irmãos. Eu era o segundo, então tinha, parece, pelo menos 8 abaixo de mim. Era uma festa lá em casa, vocês não imaginam. Quando aquela turma chegava de manhã na escola dominical, enchia a sala. E enchia a cabeça da professora também. Ela colocava a mão na cabeça, meu Deus, já chegaram. E a turma fazia festa. Mas um dia meu pai me pegou de ver isso. Ele chegou em casa, não sei por quantas cargas d'água eu estava batendo no meu irmão. Melhor, eu estava montado nele, eu tinha 8 anos de idade, estava montado nele, pegando pelas orelhas e pá, e pá, e pá, e pá. Essa era a minha diversão daquela tarde. Eu não percebi que o velho chegou. Quando eu vi 2 mãos pesadas, me puxava pelo pescoço, né? Você gosta de bater na orelha dos outros, filho? Aí foi a minha vez, né? Eu nunca esqueci disso. Crianças têm essas coisas. Mas volte aqui comigo, vamos aprender alguma coisa aqui nesse texto. Eu disse para vocês que aqui está um modelo perfeito da vida da nova criação. Ser criança não é ser infantil. Fala assim para a pessoa que está bem ao seu lado. Ser criança não é ser infantil. Então, nesse modelo ensinado por Jesus, ele quer mudar algumas coisas, não na cabeça da criança, mas ele quer mudar algumas coisas na cabeça do adulto, do pai, da mãe, do adulto, do grande, daquela pessoa que, mesmo velha, ainda é infantil, não tem comportamento de adulto. Porque é nesses grandes, é nos adultos que a gente vê manias ruins, meninices, de ficar emburrado, de brigar, mania de grandeza, enche aquela cabeça de vaidade, e quando ele é contrariado, dá birra. Tem marido que dá birra em casa. Dê uma olhadinha se é ele. Tem esposa que dá birra em casa. Tem filho grande que fica dando birra em casa. Meninice. Às vezes dentro da igreja a gente vê meninice. A gente vê um com raiva do outro. Um com inveja do outro. Contendas, brigas, coisa de criança, coisa de menino. Mas então Jesus observou, escutou aquela contenda, aquela intriga. Quem é o maior entre nós? De quem Jesus gosta mais? De Pedro, de João, de Tiago, de Judas ou de quem? E pode ser que alguém ficaria emburrado se Jesus dissesse assim: eu gosto mais de 3 aí. Mas de quem? De quem será? Quando Jesus então quer dar uma aula para os meninos, para aqueles discípulos, ele pega uma criancinha, tamanho da Amanda, né? Amanda não está aqui agora à noite, né? E coloca lá no meio e fala assim: se vocês não se converterem,
Preste atenção aqui. Para quem Jesus está dizendo isso? Se vocês não se converterem. Ou para quem ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso para discípulos. Você já viu alguém que ficou grandemente com raiva, contrariado ou contrariada, porque alguém não atendeu aos desejos dela? Se é adulto, ele está com meninice na sua vida. Se é crente, ele precisa de quê? De conversão. Ele precisa de conversão. Essa questão, essa mania de a gente começar a brigar por causa da nossa vontade, fazer contendas, fazer biquinho, coisas porque estamos contrariados por alguma coisa, brigar, não fazer. Jesus olhou isso para os discípulos e falou assim: vocês, discípulos, precisam de quê? Precisam de conversão. Converter é mudança radical de vida. Se você não se converter, ou se vocês não se converterem e não se tornarem como esta criança, qual é a consequência? De forma alguma, vocês entrarão no reino de Deus. Olha como Jesus é radical nessa colocação dele. A questão não é o que eles estavam aprendendo, o quanto eles já tinham aprendido do Mestre Jesus. A questão é: vocês já se converteram mesmo? Porque se vocês não se converterem, não podem entrar no reino de Deus. Mas a questão dos discípulos era uma questão de escala. De escala, quem é o maior? Quem é o mais importante? Aí quando chega no versículo seguinte da nossa leitura, no versículo 3, o que Jesus diz? Aliás, no versículo, versículo 4, aquele que se humilhar como esta criança, será o quê? Quem quer ser o maior no reino de Deus aqui? Quem quer ser o maior? O trabalho de grandeza de Jesus é diferente, gente. Você quer ser o maior? Então seja o menor. Você quer ganhar uma espécie de primazia entre as pessoas? Seja o servo entre eles. Na escola de Jesus, crescemos diminuindo. Ganhamos honra servindo. Temos destaque não crescendo, deixando Cristo crescer em nós. Mas quando eu meditava nessa questão, era uma dessas madrugadas que a gente vai perguntando: o que esse versículo quer dizer? O que Jesus está dizendo com isso? Me vieram algumas questões na minha mente. Eu estou compartilhando isso com vocês. Primeira, a criança não é dominada por ambições. Vamos lá, Lucas? Está aí, né? A criança não é dominada por ambição e nem tem espírito de grandeza. Criança não faz questão de luxo. Elas não brigam por roupa nova. Me lembro de um dos nossos filhos num dia de Natal, de algum ano que eu não me lembro. Colocou roupa nova no menino, roupa chique. Ele tinha uns 2 anos de idade. Mãe fica orgulhosa quando vê menino chique, não fica? Mas o menino saiu. Com o que o menino foi brincar? Com tinta, uma tinta molhada. E onde é que ele passou a tinta? Na roupa nova. Pensa numa mãe furiosa. Na festa de Natal, o menino chega todo brilhado, com aquela roupa nova, toda pintadinha. Era a coisa mais linda. Ele conseguiu fazer uma obra de arte na sua roupa nova. Por que ele faz isso? Ele não está nem aí para a vaidade dos adultos, quando coloca diante de si
algo novo, algo bonito que envaidece a sua cabeça ou seu coração. Criança tem essa bênção, gente. Ela não é dominada por ambição e nem por esse espírito de grandeza. Adultos têm essa mania de grandeza. Ficam ressentidos quando não são tratados com honra. A criança não tem ainda esses vírus do orgulho que deixa as pessoas ressentidas por qualquer coisa. Aquele que se converte a Jesus, preste atenção aqui, olha aqui para mim, preste atenção. Aquele que se converte a Jesus, que experimenta essa nova vida de Cristo, que agora tem a roupagem de Cristo na sua vida, essa pessoa tem uma única ambição na vida. Sabe qual é? Não é o quanto eu sou grande, o quanto o meu nome é lembrado ali, mas quanto Cristo é grande na minha vida. Isso é o que é o importante, gente. O evangelho mata o ego do ser humano. Fala comigo essa frase. O evangelho mata o ego do ser humano. Essa é a força, o poder da mensagem da cruz. Destronar o ego do ser humano, para que Cristo governe a vida dele. A criança tem essa bênção, ela traz dentro de si essa simplicidade de não ser ambiciosa. Mas uma outra lição a gente extrai dessa figura que Jesus quer ensinar para nós. Quer ver? Olha aí. A criança, lê comigo aí, a criança não tem preconceito. Você já olhou alguém e o desprezou só por causa da aparência dessa pessoa? Olhou para o jeito que ela estava vestida e disse: eu não vou com o jeito desse sujeito. Ou alguém bateu na sua porta, você olhou para a aparência e perguntou: o que você quer? Vai falando logo. Nós adultos temos uma facilidade muito grande de criar uma acepção de pessoas. A aparência às vezes conta nessa escala de avaliação humana. Ser humano gosta de olhar a aparência dos outros e julgar pelas aparências. Sim ou não? Isso não é de hoje não. Desde os tempos antigos já tinha isso. Uma vez Samuel, o profeta, foi enviado por Deus à casa de Jessé, pai de Davi. Deus precisava de um rei. Saul já não servia mais para os propósitos de Deus. E Deus falou assim para Samuel: Samuel, eu preciso de um novo rei aqui. Vai a Belém, na casa de Jessé, e lá eu vou indicar para você quem é que eu escolhi para ser rei. Um dos filhos de Jessé. E Samuel foi. Quando chegou na casa de Saul, na casa de Jessé, ele viu lá alguns filhos de Jessé assentados. Entrou um rapaz para cumprimentar Samuel. Samuel olhou, o cara era alto, 2 metros de altura e mais uns quebradinhos. Corpo sarado, olhos penetrantes, postura assim, de quem olha empinado. Samuel olhou para ele e disse o quê? Esse é o rei. Tem jeito de rei, tem postura de rei. Esse aqui é o rei que Deus escolheu. Não dá outra. Quem é o outro homem que possa ter o perfil desse aqui? O que Deus disse para Samuel? Samuel, não é esse. Você olha para a aparência, mas eu olho para o coração das pessoas. Preste atenção aqui, irmãos. A igreja de Jesus não é um lugar para acepção de pessoas. Somos uma família remida pelo sangue de Jesus. Não classificamos pessoas pelo título, pelo diploma,
pelo status social, pelo nível econômico. O que nós olhamos para o outro é para ver nele ou nela a realidade de Cristo. A criança, a grande bênção da criança é que ela não faz diferença entre pobre e rico. A criança não trata os outros com indiferença, ela não traz um coração vingativo. Por isso Jesus pega uma criança e coloca lá no meio deles. Agora preste atenção aqui, queridos. Quando o crente vive e anda em Cristo, o convertido vive e anda em Cristo. Quando ele anda com a mente de Cristo, ele não julga os outros pela aparência. Ele não se acha melhor do que ninguém. Ele não se acha mais santo do que os outros. E não reprova o outro, seja pela roupa, pelo cabelo, pela aparência que ele tem. Porque o seu coração é desprovido dessa atitude mundana, maligna e carnal, que desqualifica as pessoas pela aparência que ela tem. Mas eu descobri uma outra coisa, peguei o que Jesus falou aqui no versículo 4. Uma criança é... O que uma criança é? Humilde. Olha lá, a criança é humilde. Qualquer dia desse vamos fazer aqui um concurso de humildade. Quem será que vai ganhar? Tem até medalha para o primeiro lugar. Uma forma boa de entender humildade, é isso aí, queridos. Humilde, fala comigo. Humilde é alguém vazio de si mesmo. Ele não se autopromove. Ele não precisa subir numa escada e gritar para os outros: eu sou importante aqui e vocês precisam reconhecer isso. Aquilo que ele é fica em evidência, não precisa contar. A única pessoa nesse mundo que pôde dizer o seguinte: aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Quem foi? Foi Jesus. Pelo menos uma vez, durante os 3 anos que ele esteve aqui, você o vê agachado, com uma bacia d'água na mão, fazendo o quê? Lavando os pés dos discípulos. Mesmo discípulos tão intrigante como Pedro, que o trairia depois. O Pedro traíra. Ou mesmo um falso discípulo, como seria Judas. E ele lava os pés um por um. Ele era humilde. Lição de humildade para nós. É impossível viver bem ao lado de gente snob, de gente pedante, de gente arrogante, de gente que se desfaz do outro, por razões as mais triviais possíveis. Mas a criança é humilde. Uma das coisas interessantes é que criança tem o pai como figura de herói. Criança ama o pai. A criancinha ama o pai. O valor da vida está no pai para ela. O bebê, quando ele começa a identificar pessoas, as 2 primeiras pessoas que ela identifica é a mãe e o pai. E essa figura vai ficar por muito tempo como um símbolo muito forte no consciente da criança, até ela perceber que não é nada daquilo que ela projetou na vida dos seus pais. Por isso, o salmo que a gente leu no início do nosso encontro aqui, da nossa celebração hoje, foi o Salmo 131. Ele traz uma linguagem quase de bebê, quase de criança, criança desmamada. Como a criança desmamada fica inquieta. Você já sabe disso, né, mãe? Chora de noite, quer mamar a todo custo. Mãe tem que dar um trabalho muito grande para fazer aquela criança entender: filho, seu tempo já acabou, filho. Seu tempo já foi.
para com isso. Até ela aprender que passou o tempo, dá muito trabalho. Então, o salmista disse: a minha alma estava assim. Dentro de mim havia uma inquietação terrível. Mas Deus me convidou a colocar minha ansiedade no seu colo. E como uma criança encontra aconchego no colo da mãe, naquele calor materno do colo, a minha alma sossegou nos braços de Deus. E eu experimentei aquele acariciar gostoso das mãos abençoadoras e amáveis do Pai Celestial. Isso é a bênção de Deus, que traz esse suprimento para a nossa vida. A criança, ela aprende isso. Deus gosta de humildes. 1 Pedro 5, versículo 5, diz que Deus resiste, quem? Deus não gosta, Deus odeia os orgulhosos. Os orgulhosos acham que não precisam de ninguém, nem de Deus. Mas Deus dá graça a quem? Aos humildes, aqueles que são vazios de si mesmo e são totalmente dependentes de Deus. É impossível viver bem, irmão, sem que a nossa vida confie inteiramente na graça e no poder do Senhor. Mas eu aprendi uma outra coisa de criança. Olha aí, a criança sabe que está em crescimento. A coisa mais natural para a criança, quando eu crescer, ela está em crescimento. Ela sabe que é criança, e criança é apenas uma fase. O problema do adulto, irmão, quando nós espiritualmente não conseguimos crescer na vida espiritual. O problema nosso é que nós paramos na vida espiritual e deixamos de crescer. A gente traz todas as manias de crianças. E espiritualmente não amadurecemos, não nos alimentamos da palavra. O crescimento nos faz deixar de lado o quê? As meninices. Paulo falou assim, 1 Coríntios 13, versículo 13, se não me engano. Quando eu era menino, eu pensava como menino e falava como menino. Mas um dia me tornei grande, fiquei adulto. E o que aconteceu comigo? Eu deixei as coisas de meninos. Adultos que ficam emburrados, que brigam por coisas pequenas, que dão birra, mostram comportamento infantil, não cresce na vida espiritual. O povo de Israel, lá no Velho Testamento, dava muito problema para Deus. Por que dava um problema para Deus? Por causa da meninice no coração deles. Deus, muitas vezes, trabalha conosco da seguinte forma: eu tenho promessa para vocês. Eu tenho sustento para dar a vocês. Confie na minha palavra. Mas as nossas atitudes, muitas vezes imaturas, não confiam na palavra do Senhor. Sabe uma coisa muito boa de criança? É que ela confia na palavra do adulto. Por isso que os pedófilos encontram um caminho completamente aberto para alcançar o coração da criança, porque a criança confia na palavra do adulto. Quando o Espírito Santo converte o nosso coração, a obra que ele implanta dentro de nós é para nos fazer confiar na palavra do Senhor. Quando Israel estava no deserto é um lugar da provação. Para você ver o nível de maturidade espiritual de alguém, é quando ele está sendo provado. Quando ele não tem nada. Quando Deus tira tudo dele. Então o povo passava assim, aliás, o povo vivia a seguinte angústia: o que nós vamos comer amanhã? Deus disse: amanhã eu dou o pão para vocês. Vão dormir tranquilos, porque amanhã eu vou suprir a necessidade de vocês. O povo dizia assim:
onde nós vamos achar água para beber nesse deserto? Deus dizia, eu vou colocar água na tenda de vocês, confia em mim. Mas o povo não confiava. Gente, quando nossos olhos não enxergam o que nós queremos, nós damos trabalho para Deus. A gente ora para Deus nos abençoar, mas se a gente não enxergar a bênção de Deus, não visualizar, nós damos trabalho para Deus, reclamamos de Deus. E o povo ia fazendo isso. E Deus disse, eu vou sepultar gente aqui no deserto. Vou deixar essa turma de meninos aqui no deserto, porque não confiam na minha palavra. E por conta disso, eles ficaram 40 anos rodando o deserto. 40 anos, até aquela geração de gente pessimista, incrédula, murmuradora, ficar sepultada naquele deserto. Viu como foi o trato de Deus para eles? Precisamos, a simplicidade de confiar na palavra do Senhor. Crescer em Cristo é natural. Crescer em Cristo é a coisa mais natural que eu preciso ver na igreja, que eu preciso ver na sua vida, que você precisa ver na minha vida. Porque nascemos de novo. E quem nasce de novo começa a dar passos de criança. Mas há um momento que ele vai se tornando adulto, ele vai se fortalecendo. Aí então ele está percebendo um crescimento de amadurecimento na sua vida. Quem nos dá uma dica joia é João Batista. Lembra que João Batista falou certa vez? Convém, repita comigo, convém que ele cresça e que diminua eu. Você gosta dessa frase? Acho ela tremenda, revolucionária na fé. Porque quando Cristo cresce em mim, o velho Hélio sai de cena. O Hélio é custoso, mas Cristo é perfeito. À medida que eu vou diminuindo, Cristo vai crescendo na minha vida. À medida que as minhas paixões naturais vão diminuindo, o coração de Cristo vai se formando na minha vida. À medida que a minha mente mundana e carnal vai perdendo as suas obsessões, a mente de Cristo vai dirigindo o meu comportamento e a minha atitude. Convém que eu diminua e que Cristo cresça na minha vida. Isso é o comportamento, gente, do crente em Cristo Jesus. Mas quer ver uma outra bênção de ser criança? Leia comigo essa frase aí. A criança é alegre e simples. O ambiente de criança é alegria. Por isso que eu gosto de criança na igreja. Alguma coisa diz que tem vida quando a criança está aí. Ah, não é verdade? A maior bênção é ter criança em casa. Criança que grita, criança que ri, criança que chora, criança que quebra as coisas. Está dizendo o seguinte, alguma coisa está viva aqui dentro de casa. Preste atenção aqui, queridos, em nome de Jesus. Eu convido você a deixar de lado os azedumes. Eu convido você a deixar de lado essa vida ranzinza. Celebra a vida. Às vezes a nossa vida é muito cheia de rabugice. Reclama de tudo. Quando a gente aprende o segredo de celebrar a vida que Deus nos deu, ser alegre é uma atitude que nós temos na vida. Que coisa tremenda, sabe por quê? Alegria é um mandamento. Você já leu Filipenses 3:1? O que diz lá? Alegrai-vos. O que diz lá? Ei, Filipenses 3:1. Alegrai-vos no Senhor. É um mandamento para o crente, para aquele que encontra em Cristo a sua vitória completa. É uma atitude. Irmão, solte suas emoções. Deixa a alegria do Senhor explodir na sua vida.
A Bíblia já diz assim: a alegria do Senhor é o quê? É o tônico da alma. O sábio Salomão falou assim: o coração alegre dá uma forma viva no rosto. Coração cheio de tristeza traz um rosto amargo, fechado, carrancudo. Eu imagino que a coisa mais normal de Jesus era a alegria na sua vida. Você imagina um Jesus alegre, rindo com os discípulos, passeando na praia, dando risada. Um Jesus que ao cantar explodia de alegria diante do Pai. Uma vez Jesus entrou no templo. E quando ele entrou no templo, apareceram muitas crianças, dando gritos: Hosana ao Filho de Deus, Jesus está aqui. Mas tinha uns adultos rabugentos lá por perto. Ô Jesus, olha a barulheira dessa criançada aqui. Não estou tolerando isso não. O que Jesus falou para eles? Mateus 21, versículo 16. Vocês nunca leram na Bíblia? Está lá no Salmo 8. Da boca de criancinhas, Deus extrai o perfeito louvor. Oh, preste atenção. Da boca de criancinhas, Deus extrai o perfeito louvor. Porque a criança é espontânea, não é ensaiado, não é linguagem decorada, não é uma coreografia ensaiada, é algo espontâneo, é gente simples, que contentou-se em Deus. O prazer é nele, em Cristo. O cristão convertido em Cristo Jesus é espontâneo em adorar ao Senhor, em expressar seu louvor a Deus. É isso que está no coração dele, gente. Criança é alegre e é simples ao mesmo tempo. Ela traz uma doçura na sua vida, e essa simplicidade da criança é uma demonstração bem clara da vida em Cristo Jesus. A vida cristã é simples. A vida de Jesus é revestida de simplicidade, e é nessa simplicidade que a gente ganha a nossa maior riqueza. Provérbios diz que quem anda com mal-humorado será ferido pelo mau humor dele. Está lá, viu? Provérbios 22, versículo 24. Você sabia lá, está escrito lá. Mas eu aprendi uma última lição, olhando para esse quadro de Jesus aqui. Acho que uma das razões por que Jesus coloca a criança como exemplo para os adultos é essa aí, ó. A criança é o quê? Criança tem o quê? Tem a mente pura. A igreja é formada de um povo puro. Você sabe o que é um povo puro? É aquele povo de onde já foi tirada todas as sujeiras da mente. O bebê é puro, o olhar do bebê é puro. A aparência, a vida do bebê é pura. Quando nós somos convertidos pelo Espírito de Deus, nós ganhamos essa pureza interior. Sabia disso? Essa qualidade diz que a criança não tem malícia no seu olhar. O adulto é cheio de malícia. O coração, o olhar do adulto é malicioso, é carregado de maldade. Mas quando o Espírito de Deus faz essa obra de conversão na nossa vida, Ele tem que plantar dentro de nós um coração puro e um olhar puro, gente. O cristão, nascido de novo, convertido a Cristo, é aquele que tem um coração limpo. Felizes os limpos de coração. Por quê? Felizes os limpos de coração. Por quê?
Vocês estão acordados? Olha para o irmão se está acordado. Você está acordado? Está ligado? Está ligado? Pergunta se você está ligado. Hã? Bem-aventurados os limpos de coração, por quê? Verão a Deus. Irmãos, nós estamos aqui nessa caminhada, porque a gente quer vislumbrar, a gente quer ver a glória e a manifestação de Deus. Você precisa ter a manifestação de Deus na sua vida, mas a manifestação de Deus é relacionada com a pureza de vida. Lá em Hebreus diz assim: busquem a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós ansiamos, nós choramos, nós gememos, nós clamamos pela manifestação de Deus aqui na nossa vida. Queremos a manifestação de Deus na nossa casa, na nossa família. Queremos que as reuniões da igreja sejam encharcadas pela presença de Deus. Mas a presença de Deus combina-se com pureza. A presença de Deus é relacionada com vida santa. Por isso, a obra do Espírito Santo, ao converter o coração de um homem ou de uma mulher, é plantar dentro dele, colocar dentro dele um coração puro. Por isso, a gente aprende com essa lição da criança, tá bom? Quem nasceu de novo é limpo de coração. E quem é limpo de coração, eles veem a manifestação de Deus. Você crê nisso, irmão igreja? Você quer ver essa manifestação de Deus na sua vida? Atenta para esse fato que eu estou compartilhando com vocês aqui. Agora, volte de novo para o versículo de número 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o quê? Era isso que os discípulos queriam saber. Quem é o maior no reino de Deus? Quem é o mais importante diante de Deus? Para Jesus, a escala de valores começa aqui assim. Você quer ser importante no trabalho de Deus? Você quer ser importante no projeto de Deus? Aprenda o segredo de se humilhar. Deus não gosta de soberbo. Deus detesta orgulhosos. Você quer deixar marcas visíveis de que você serve a Deus? Então seja servo uns dos outros. Comece a servir. Aquele que fez da sua vida um projeto de servir a Deus, está encontrando a realização na sua vida. Para o cristão, na vida cristã, a vida se realiza assim, servindo a Cristo com todo o meu potencial de vida. É assim que nós nos realizamos em Cristo Jesus. Portanto, essa lição de Jesus aqui fica para nós. Ser criança não é ser infantil. Criança é um modelo de vida no reino de Deus. Porque Jesus disse que se você não se converter e não se tornar como uma criança, não pode. O que ele diz para nós? Não pode entrar no reino de Deus. Não existe nada, gente. Não existe absolutamente nada aqui nesse mundo que se compare ao valor da salvação. Salvação não é comprada. Salvação não se ganha porque alguém é bom, tem méritos. Salvação é uma obra da graça convertendo corações a Ele. Aquele que se converter, não se converter como uma criança, não entra no reino. Agora, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o quê? Esse é o maior. Se você quer ser o maior, quer ser destaque no reino de Deus, então seja servo. Quer ser destaque na igreja? Quer deixar marcas na igreja?
traga um coração de servo. Diga assim: a minha função, a minha missão é servir a Cristo. A pessoa que é humilde não briga por conta da sua vontade, ela não se impõe. A pessoa que é humilde e que já faz grandeza no reino de Deus, demonstra os valores do reino de Deus na sua vida. Isso o torna grande. Eu quero ver gente que ande na rua com a grandeza de Cristo na sua vida. Pensou que coisa tremenda? Você chega lá na escola com a grandeza de Cristo na sua atitude, no seu olhar, na sua vida. Já pensou, marido, você chega lá em casa com a grandeza de Cristo no seu relacionamento com a esposa, com um coração manso, amável, humilde. Você já pensou, humilde esposa, receber o seu marido com o seu coração, com a grandeza de Cristo dentro dele? Já pensou, você filho, relacionar com seus pais, com o coração de Cristo, com a grandeza de Cristo revestindo a sua vida? Esses que fazem escala de grandeza no reino de Deus, aprendeu o significado de ser pequeno aos olhos humanos, mas são gigantes no reino de Deus. Eles são grandes, são valorizados. Jesus disse isso. Para terminar essa minha reflexão, hoje você é convidado a mudar de atitude. Jesus está dizendo isso. Conversão é mudança de atitude. É mudança radical. Faça uma avaliação das suas reações nessa semana. Pensa nas várias maneiras que você reagiu quando alguém te contrariou. Quando alguém não atendeu o que você queria. Como é que você reagiu? Você chorou? Ficou com raiva? Brigou, deu birra, esperneou, bateu a porta, quebrou prato, xingou. O que você fez lá? Avalie um pouquinho, o que você fez lá? O que aconteceu dentro do seu coração? Quando você olhou para alguém, quando você viu alguém cuja atitude você reprovou, como foi dentro do seu coração isso? Hoje o Espírito de Deus, irmão, está convidando você e a mim para colocarmos diante do Senhor agora. A criança é o espelho. E Jesus disse: se você não se humilhar, não se converter como essa criança, você não entra no reino de Deus. Reino de Deus é lugar para a pessoa nascida de novo. E se você não se humilhar como essa criança, se você se humilhar, você será o maior no reino de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Vamos pedir o Espírito Santo que trabalhe as nossas vidas agora. Quando eu falo o Espírito Santo trabalhar, amado, eu estou falando que o Espírito de Deus vai fazer o que você não dá conta de fazer. Eu estou dizendo que o Espírito de Deus vai agir em áreas na sua vida que você nunca conseguiu tratá-la, nunca conseguiu mudá-la, nunca conseguiu consertar alguns pontos da sua vida. Mas o Espírito de Deus faz a obra, porque Deus te quer transformado. Deus te quer uma esposa transformada, marido transformado, um filho, uma filha transformada pelo poder dele, que traz um coração submisso a Cristo, um coração que confia na palavra do Senhor, um coração que é capaz de se alegrar na vida, celebrando a riqueza de Cristo, a bênção de Cristo, a vida que Jesus Cristo traz para o seu coração agora. Então, o Senhor quer tocar nossas vidas aqui nessa noite, quer Ele mudar esses pontos, essas coisas ruins da nossa vida. Ele quer mudar essas atitudes de meninice no nosso coração. Jesus quer trabalhar mudança de vida aqui nessa noite. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos dar uma abertura para o Espírito de Deus agir na nossa vida. Quero que você ore agora. Quero toda a igreja orando. Quero toda a igreja orando, quero toda a igreja orando, quero você orando pela sua vida agora. Abra seu coração para o Senhor. Depois eu vou orar.
Pois eu vou chamar você aqui à frente para a gente ministrar o seu coração agora. Mas agora eu quero que você ore. Quero que você diga: Senhor, eu tenho pontos na minha vida que nunca foram mudados. A minha vida espiritual precisa de mudança radical hoje. Eu preciso de uma ação do teu Espírito na minha vida. Eu preciso mudar para crescer. Eu preciso ver a grandeza de Cristo na minha vida. Eu quero ver a realidade de Cristo no meu coração. Eu quero ganhar um coração de Cristo agora. Quero que você ore, quero que você coloque diante de Deus a sua vida, a sua luta, as suas atitudes. Deixe o Senhor mudar a sua vida. Talvez a grande realidade da sua vida agora é viver um círculo de vai e vem, sem mudança, sem direção. Porque você deixou de lado a palavra de cura para o seu coração. Deixou de lado a palavra de Deus. E não permite Deus trabalhar na sua vida. E nesta noite o Senhor quer te levantar. Nesta noite o Senhor quer trabalhar seu coração. Quer mudar a realidade da sua vida. O Senhor quer tocar o nosso coração nessa noite com poder e graça. Eu quero que você se disponha. Abra a sua vida para Jesus agora, no nome dEle. Deixa o Senhor agir, deixa o Espírito de Deus mostrar o que está dentro do seu coração agora para mudar na sua vida, em nome de Jesus. Quero que você ore silenciosamente, mas abra seu coração para o Senhor. Enquanto você está orando, enquanto a igreja está orando, se você aqui nessa noite está dizendo assim para você mesmo: hoje eu preciso dessa mudança na minha vida. Hoje eu preciso deixar o Espírito de Deus converter meu coração a Jesus e mudar radicalmente a minha escala de valores. Eu não quero mais brigar, não quero mais carregar um coração ranzinza, cheio dessas atitudes que demonstram vida carnal, coração cheio do meu egoísmo. Eu quero mudança no meu viver nessa noite. Você quer isso para a sua vida? E se você entendeu que Jesus pode fazer esse milagre na sua vida, no seu coração, nós vamos orar juntos pela sua vida agora. Se você sentiu no coração o desejo de colocar a sua vida nas mãos de Jesus nessa noite, vem aqui em nome de Jesus, nós vamos orar. Se você entendeu que nessa noite alguma coisa precisa ser libertada na sua vida, você está preso, você está presa a atitudes de uma vida tão mesquinha, tão ranzinza, coração tão mesquinho, um coração que não alegra em Jesus, que não vibra com a vida de Jesus. O pecado está dominando o seu desejo, o seu coração. Deixa o Senhor quebrar isso aqui agora em nome de Jesus. Pode vir aqui, eu quero orar. Nós vamos fazer uma noite de libertação aqui nesse momento. Nós vamos fazer desse altar um lugar de cura para a sua alma, de libertação para a sua vida. E o Senhor quer fazer essa mudança. O Espírito de Deus é quem faz esse milagre. Se houver mais alguém, pode vir aqui. Quero orar pela sua vida. Quero colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Nós vamos orar para que o Espírito de Deus te leve para casa transformado, mudado. Algo completamente transformado pelo poder de Jesus. Pode vir aqui. Se você quiser vir, pode vir. Nós vamos fazer esse momento de clamor ao Senhor, esse momento de súplica a esse Jesus. Ele pega uma criança, coloca diante de você e diz: se você não se humilhar, se você não se converter como essa criança, você não entra no reino de Deus. Deus nunca criou ninguém para o inferno, para a calamidade. Deus nos criou para o céu. Deus nos criou para a sua glória. Deus nos quer salvos. Deus nos quer abençoados. Deus nos quer vitoriosos. E a gente precisa crer nessa verdade dele para a vida do seu povo, para a nossa vida. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, eu quero colocar o Silvano nas tuas mãos. Eu quero pedir que a obra poderosa de Cristo trabalhe o seu coração aqui nessa noite. Eu quero pedir que todas as cadeias do inferno sejam quebradas. Em nome de Jesus. Estou orando por outras pessoas que estão aqui nessa noite, que trazem um coração preso, uma alma presa, completamente amarrada, onde é dominada pelo egoísmo.
dominada pelo desejo carnal, pelo desejo mundano, escravizada pela egolatria, escravizada por Satanás. Em nome de Jesus, eu estou ministrando libertação aqui nessa noite, Senhor. Estou clamando para que o Espírito Santo do Senhor faça essa obra de transformação total, para que a nossa vida nessa noite ganhe uma visão nova, de uma obra completamente transformadora, estabelecida na vida de todos nós aqui. É no nome e é no poder de Jesus que nós fazemos essa oração. Amém. Deus abençoe você, tá, Silvana? Pode assentar, igreja. Deus te abençoe em nome de Jesus.